que a igreja ela nasce efetivamente quando um grupo de pessoas se reúne com este, como nós dizemos no direito, com este ânimo de ser igreja, de constituir-se numa comunidade de fé, de estabelecer ali uma organização para fins litúrgicos, espirituais, de aconselhamento, de rituais, enfim, num espaço determinado, e que a partir do momento em que essa comunidade de fé, essa comunidade religiosa, ela se organiza, ela dá o passo de institucionalizar-se, ela vai então adquirir a personalidade jurídica, ela vai então documentar, vai começar a documentar as suas praxes religiosas, a sua doutrina religiosa, também em textos normativos, ou seja, o direito, o fenômeno do direito, ele vai, neste momento, passar para um segundo nível de aprofundamento da relação, que é quando a instituição vai se organizar propriamente e virar não apenas um templo de qualquer culto, como a Constituição da República trata o fenômeno religioso organizado, mas vai passar a ser uma organização religiosa nos termos do Código Civil, lá do artigo 44, inciso 4 do Código Civil. Muito bem. O primeiro modelo que nós podemos identificar, modelo de governança, é o modelo chamado episcopal, certo? Vem do grego episkopos, né, que é visto como o bispo. Nós podemos traduzir como bispo em português, que é, na linguagem do Novo Testamento, na Bíblia Sagrada, era aquele primus inter pares entre os servos, entre os ministros ordenados, entre os pastores, certo? Era o superintendente, por assim dizer. Então, o bispo, ele acaba tendo essa proeminência. Na história da igreja, nós vamos ver que a igreja primitiva começou a se organizar, e à medida em que ela foi se organizando nos vários locais, foram elegendo os seus líderes, né, os seus presbíteros, os seus líderes, aqueles que presidiam a liturgia, que presidiam a reunião eucarística, ou seja, o culto primitivo, em que havia a leitura da palavra e também havia a celebração da ceia, em que ali também aconteciam os batismos, enfim, a igreja em nascimento, ela acaba acontecendo, e à medida em que essas igrejas vão sendo estabelecidas em Colossos, em Éfeso, em Tessalônica, né, na Ásia, na Panfilha, na Frígia, enfim, em toda aquela região onde se começa a estruturar a igreja primitiva, também os primeiros líderes da igreja, os primeiros superintendentes da igreja, que eram os próprios apóstolos, vão constituindo-se em bispos, certo? E a história avança, são 5 cátedras episcopais que ganham proeminência, e a partir dela, uma delas Roma, e o bispo de Roma acaba ganhando uma proeminência maior por questões políticas, e enfim, aí nasce o papado. E é assim que nós podemos entender, isso num corte histórico, obviamente, não adentrando aqui em questões de mérito religioso, mas é aqui que nós vemos então a figura do episcopado como sendo um poder religioso em ascensão. Modelo presbiteral, certo? Então, este modelo é quando há uma separação, aliás, existe uma migração e uma diluição do poder religioso e administrativo de uma pessoa, da figura de um bispo, para um colegiado, certo? Então, aqui nós estamos falando sobre o governo dos conselhos, ou o governo dos presbíteros, e aí nós também vamos ter remissões ao texto bíblico, em que os presbíteros também, eles se tomavam muitas decisões em comum, em acordo comum, para que não houvesse, então, para que diminuísse o risco de decisões que fossem injustas ou que não fossem de acordo com o espírito das Escrituras. Então, o último modelo puro é o que nós podemos chamar de modelo congregacional, certo? Onde o poder é
totalmente diluído na comunidade de fiéis. Então aqui nós vamos ver a Assembleia Geral da Igreja como sendo a fonte primeira e última de todo o poder eclesiástico e administrativo da Igreja. Modelos mistos, certo? Modelos onde nós podemos ver um balanço de poderes. E aqui nós trazemos os dois principais sínodos luteranos no Brasil, a Igreja Evangélica Luterana do Brasil e a Igreja Evangélica de Confissão Luterana no Brasil, que adotam modelos mistos na sua sistemática de governança. Aqui existe um equilíbrio, ou pelo menos existe uma busca de um equilíbrio entre essas figuras, né? A figura do ministro ordenado, do pastor, a figura de um conselho ou de uma diretoria e a figura da assembleia como um todo, né? Nós não podemos dizer que essas igrejas, por exemplo, adotam um modelo congregacional puro, porque existem instâncias em que os leigos eles dão espaço ao ministro ordenado, que por sua vez ele é representante de uma convenção nacional, né, de ministros ordenados e da própria igreja local, em que tem a prerrogativa de dizer questões sobre doutrina, né, e sobre praxis eclesiástica. Por sua vez, é muito incomum você ver o ministro ordenado compondo a diretoria estatutária, que é bem diferente em modelos episcopais ou em modelos presbiterais, em que o pastor tem, e congregacionais inclusive, puros, em que o pastor tem normalmente, inclusive, a prerrogativa de ser o presidente da igreja, né? Nas igrejas luteranas você não vai ver o pastor como presidente da igreja local, mas normalmente é uma função exercida por um membro da igreja, que não é um membro ordenado, que não é um membro parte de um clero, não é um diácono necessariamente, não é um presbítero, não é eleito por uma função eclesiástica, mas sim para uma função administrativa, né? Então, nessas duas igrejas aqui, nessas duas agremiações, o termo que é usado para o membro não ordenado é o mesmo usado normalmente dentro do contexto católico, que é o membro leigo, certo? Então, o leigo, que não é o clérigo, que não é o membro, o sacerdote, o pastor ordenado, ele não tem funções eclesiásticas, ele tem funções administrativas na igreja.